Olá, telespectador amigo. Estou de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu, Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e sou um dos fundadores desta instituição de apoio à saúde mental. Está conosco o nosso costumeiro colega Jefferson Scarcelli. Tudo bem? Tudo bem, Dr. Celso? Boa tarde, alegria estar aqui novamente com todos os nossos queridos telespectadores para mais um programa Conexão Alfa, né, Dr. Celso? Andou faltando alguns programas? É verdade, realmente, tinha bastante atividade lá no Instituto, né? Não pude vir em alguns, mas estamos de volta. Que bom. Então hoje nós vamos falar sobre o que, Jefferson? Tem uma ideia? Sim, Dr. Celso, um tema bastante interessante para que os nossos telespectadores tenham um entendimento melhor sobre essa questão familiar, tudo o que envolve, né? Às vezes a pessoa sofre de algumas questões, ela tem o problema hereditário que muitos dizem, né? Que vem passando de geração em geração. Então hoje nós gostaríamos, né, de perguntar para o senhor que nos explicasse os excluídos e os segredos familiares. Esse vai ser o tema de hoje. O que o senhor pode nos explicar? Os excluídos e os segredos familiares. É isso daí. Vejam bem, para falarmos sobre excluídos, primeiro nós temos que explicar o que é uma exclusão. Vejam bem, todos nós seres humanos temos um pai e temos uma mãe. Muito embora, talvez você que esteja me ouvindo, você foi doado, mas você tem um pai e uma mãe de origem. Eles são os pais biológicos. E os nossos pais biológicos tiveram pais. E os nossos avós também tiveram pais. Enfim, aquela grande corrente genealógica chamada família. Então, todas as pessoas têm o direito de pertencer a um agrupamento. Quando acontece uma exclusão, todo agrupamento sente que falta alguma coisa. E como acontece uma exclusão, Jefferson? É importante nós falarmos como se procede para excluir alguém, né? Exatamente. E também interessante, Dr. Celso, que os nossos telespectadores entendam se existe um caso desse na família, quais são os sintomas? Como que o senhor pode nos explicar isso, para a pessoa saber se houve uma exclusão na família? Uma exclusão. Vejam bem, tem aquela exclusão que as pessoas têm consciência e tem exclusão que as pessoas não têm consciência. É quando acontece em gerações passadas. Por exemplo, até na linhagem do bisavô, a gente pode lembrar alguma coisa, mas normalmente nós não conhecemos toda a história. Mas vamos falar então como ocorrem as exclusões. Primeiro, quando uma mulher engravida de um dia, de uma semana, de um mês, de 3 meses, de 9 meses, e ela perde esta criança, ou ela pratica um aborto, é uma exclusão. O natimorto é uma exclusão grave e uma morte do nascimento até os 42 anos também é uma exclusão grave. Qualquer tipo de morte, do nascimento até os 42 anos, igualando-se ao nível do abortado e do natimorto. E tem outras exclusões que essas são mais difíceis de ser observada. A gente só consegue ver essas exclusões olhando para a vida. Quando é as exclusões de vinculamentos amorosos. Vou citar um exemplo. Eu vou citar um caso clínico, não me ajude a não perder o raciocínio, tá? Vou contar um caso clínico de uma exclusão de vinculamento amoroso. Eu atendi uma mulher, ela já tinha quase 50 anos e ela sempre foi mal amada. Nunca encontrou, segundo ela, alguém que lhe amasse de fato. Nem mesmo os pais ela sentia que lhe amavam. E aí, a busca dela era por relacionamento afetivo, uma vez que ela já contava uma idade
uma meia-idade e queria ser feliz. Então ela nos procura com essa queixa, apesar dela ter muitos problemas, ela elegeu a questão de relacionamentos afetivos como sendo prioritário. Quando nós fomos para a constelação dela, colocamos ela aqui e os representantes dos problemas na frente. E aí, então nós percebemos que o representante dela não olhava para o amor nem para o futuro, que as pessoas representam, um representando o amor e outro o futuro. E aí então nós sabíamos que tinha algo que puxava ela para a infelicidade. E aí eu coloquei um representante para a geração dos avós. E colocamos um homem representando o avô e uma mulher representando o avó. E ela não olhava para a avó e nem olhava para o vô, e olhava para o lado. Aí nós colocamos uma outra pessoa para ver o que acontecia. Colocamos a outra pessoa e instantaneamente ela fixou os olhos e caminhou em direção daquela terceira pessoa. E ali ela abraça aquela pessoa e fica demasiadamente emocionada, como se estivesse abraçando alguém muito querida. E aí, durante o processo terapêutico, isso acaba vindo para a luz, e o avô dela era noivo de uma moça, e aí ele começou um namoriquinho com a avó dela, e a avó engravidou. Então ele desiste do noivado e casa com a avó. Mas ele desistiu daquele noivado, abandonou a noiva, nem terminou o namoro e nem disse qual seria a razão que ele queria encerrar o relacionamento amoroso com promessa de casamento. E aí a gente fica analisando, Jefferson, o grau de amor inconsciente que atua nos relacionamentos humanos. É verdade, né? Então, essa mulher de quase 50 anos, ela inconscientemente ela estava identificada com uma dor na família, que é uma exclusão de vinculamento. Aquele avô estava vinculado com aquela mulher, com a ex-noiva, e simplesmente abandonou. Então ela, sentindo a dor no sistema familiar, se vincula à ex-noiva e decide viver o destino da outra, da ex-noiva do vô, sendo infeliz. E aí a gente pergunta, mas que amor é esse? E aí nós respondemos, imagine se este avô tivesse casado com a ex-noiva, esta moça que não existia, essa mulher não existia, na verdade? Sim, com certeza. Então é este amor da existência que nos vincula aos vinculamentos de amor não vividos dos nossos ancestrais, Jefferson. Entendo que daí seria, como o senhor nos ensina lá no Instituto, que é o amor fora de ordem. É um processo inconsciente, né? É um processo inconsciente chamado de amor fora de ordem. Aquele peso não era dela. O peso era da avó e era do vô. Mas nós inconscientemente, os descendentes, nós quebramos a ordem da lei da hierarquia e nos fazemos de grande diante dos que são grandes, que são os pais e os avós. E aí as consequências são as mais variadas. E o que é interessante, Jefferson, falando dessa questão nós estamos falando sobre os excluídos, né? Numa exclusão dessa, pode comprometer amorosamente várias gerações. Várias gerações. Ou você pode ver no caso da família dela, a mãe dela foi muito infeliz no casamento, teve 3 ou 4 casamentos frustrados, ela nunca tinha se casado, tinha 5 irmãs, que apenas uma tinha se casado e tinha se separado, as outras todas solteiras. Olha como dissemina no sistema familiar essa questão, né? Ela é uma ressonância que atua no inconsciente, aonde está o roteiro do nosso destino. E aí esse processo de identificação, por amor àquela ancestral, ela inconscientemente decide não amar, decide ser infeliz. Veja que descoberta extraordinária que
que a visão sistêmica traz para a gente. E nós poderíamos falar de outras exclusões, como por exemplo, quando um ancestral, vamos falar do avô, o nosso avô tinha, vamos exemplificar, que um avô tinha 7 irmãos, e todos esses irmãos trabalhadores e têm uma qualidade de vida razoável, e exatamente este homem quebra e perde tudo que tem. E aí todos os outros irmãos olham para ele e excluem da família. Perdeu tudo que tinha, problema seu. Não visitam mais a pessoa, fazem chacota, e aquela exclusão, Jefferson, dói muito. Então um descendente deste homem que quebrou, esse pai ou esse avô, ou esse bisavô, ele sente aquela ressonância e o inconsciente dele muda o roteiro e ele começa a quebrar financeiramente, começa a ter sérias dificuldades em administrar o dinheiro e o dinheiro perde o poder de compra. Por que que ele faz isso? Por amor. Um amor fora de ordem. Vai seguir, né? Vai seguindo aquele roteiro dos excluídos. Aí que nós estamos falando dos segredos e a exclusão e os seus problemas na família. Nós poderíamos enumerar, Jefferson, dezenas, centenas de exemplos de exclusões ocultas, que as pessoas não sabem que aquele ancestral foi excluído. Nós temos como exclusão grave o suicídio, o assassinato e aquela pessoa que sumiu, Jefferson. Sabe aquele ancestral que sumiu? Ninguém sabe onde foi, ninguém sabe do que morreu. Ou então, também na linhagem da exclusão grave, estão as mortes por doenças autoimunes, como a AIDS e também como a lepra, que antigamente era muito comum, né? A hanseníase. Então, quando morre uma pessoa assim, a família fica com vergonha de falar. Então, é uma exclusão dolorida. As gerações que vierem depois vão se identificar com o destino daquela pessoa e vão ter dificuldade em várias áreas da vida. E também tem exclusões graves, como eu falei do suicídio, e também daquelas pessoas que são mortas em algum assalto, né? Então é feio contar para os outros que o tio morreu num assalto. Então eles não contam. E aí vem uma questão do segredo, eles guardam o segredo. Aquele que morreu no assalto, ele tem que ser honrado por aquele destino. Aquele que morreu de AIDS, por exemplo, ele tem que ser olhado com amor, porque foi de alguma forma algum karma que ele tinha, ou ele foi negligente com a própria vida. Então nós temos que olhar para essas pessoas e ser amorosos com eles. E uma outra coisa que é extremamente danoso é quando a pessoa suicida-se e a família inventa uma doença. E olha, gente, eu sou testemunha na prática o quanto isso faz mal para as pessoas. Eu atendo diariamente 10 pessoas todos os dias. E nós encontramos como pano de fundo, nos emaranhados da família, aquelas questões sistêmicas de segredos na família. Quando a pessoa se suicida, né, Jefferson? E eles têm vergonha de falar. Então eles inventam uma outra história, inclusive inventam uma história para os familiares. É verdade. E não tem ideia e noção do mal que está criando. Está deixando uma arapuca armada para as gerações vindouras. E também uma outra questão que é muito profundo são as mortes encobertas. Por exemplo, a pessoa mata alguém e enterra o corpo. Então, quando isso acontece, 2, 3 gerações depois desse, 2 gerações depois desta, por exemplo, o teu avô matou alguém e escondeu. Depois veio os tios, na linhagem dos tios começa a ter problema. Os netos daquele homem começam a ter sérios problemas. E os bisnetos já vêm com graves psicoses, como a esquizofrenia e o transtorno maníaco-depressivo. Vamos voltar a falar mais no próximo programa sobre isso, já? Vamos sim, Dr. Celso. O programa está chegando ao final.
Um grande abraço a todos, muito obrigado por estar nos acompanhando. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.